respeito da posição do companheiro no direito sucessório. A minha exposição vai ser muito breve, mas eu acho que está errado a demarcação do tempo. Se marcar lá 20 ou 10 aqui, vai ser uma confusão. Eu vou escolher 15, então bem. Só tem direito a 10 minutos, está marcando lá 20, tem direito a... E agora já me tomaram 2 minutos, mas quanto é para dar só uma ideia. Eu vou seguir nessa exposição, que será muito breve. Meu último livro, que é Direito Civil Temas, já está esgotado. Mas saiu uma nova edição, está aí, baratíssimo. Então é o seguinte, a união estável nesse país, uma vez eu dava uma palestra em Lisboa, até inspirado no mar, e eu dizia, a união de facto cá é nada. A união estável lá, no Brasil, é tudo. Então o papo é esse. A união estável no casamento, hoje no Brasil, não é que a gente quer por causa das circunstâncias, das leis, da jurisprudência, etc. É uma entidade familiar equiparada ao casamento, o resto é papo. É diferente do resto. No Brasil é isso. Eu provo que é. Então, eu poderia destacar os elementos da união estável, aqui no artigo 1723, os elementos objetivo, subjetivo, mas a aula ou a exposição não é exatamente sobre a união estável, mas sobre alguns aspectos da união estável que levam a essa parificação com o casamento. Quanto aos deveres, nós temos no artigo 1566 do Código os deveres dos cônjuges, fidelidade, vida em comum, etc. Na união estável nós temos lealdade, respeito, assistência, etc. Tem alguns metidos inteligentes, são muito sabidos. Eu adoro o sabido, porque como eu não sou sabido, eu fico impressionado com os sabichões. Aí o sabichão diz, está vendo? Aqui é uma diferença. Qual é, doutor? Qual é mesmo? Eu fico muito humilde, querendo saber o que é que o sabichão acha. Não, porque aqui para o casamento é fidelidade. Sim, e para a união estável? É lealdade. Obrigado. Quer dizer que alguém pode ser leal e infiel. Não pode. Então a lealdade implica a fidelidade. Alguém não pode ser leal e infiel. É impossível alguém ser leal e infiel. Então, o princípio da fidelidade está sim presente, embora com o nome lealdade na união estável. Óbvio, se não for isso, vira outra coisa que eu não vou dizer o nome. E vocês sabem qual é. Seguindo, uso do sobrenome. Está escrito em algum lugar que o companheiro pode usar o sobrenome? Assim, em lei não, a não ser uma lei lá de 1973, Lei dos Registros Públicos, mas já a decisão do Superior Tribunal de Justiça, relatora ministra Nancy Andrighi, não para usar aquele artigo da Lei dos Registros Públicos, mas para usar por analogia o artigo 1565, parágrafo 1 do Código Civil, de maneira que o companheiro, a companheira, pode sim, pode usar o sobrenome. Impedimentos. Os impedimentos para estabelecer a união estável são praticamente os mesmos dos impedimentos para o casamento. Há uma diferença apenas quanto à pessoa casada, que isso é uma exceção importante. Quem é meu aluno lá em Belém diz, olha, já tem uma pergunta que ele vai fazer aí na prova. Ah, mas o senhor quer que os alunos saibam a pergunta? Claro! E os mais inteligentes escrevem melhor que os outros. Eu não fico naquela agonia, esconde a prova, eu quero que eles saibam até antes qual é as pessoas perguntam. Eu não tenho uma biblioteca atrás de mim para escrever, por que o aluno não pode saber antes uma pergunta que eu vou fazer? Obviamente. Essa pergunta é, um homem casado pode constituir união estável? Sim, não, está errado sim e está errado não. Em direito, pessoal, tem um macete. A resposta é, talvez, quem sabe, depende. Porque o casado pode ter união estável se estiver separado de fato do seu cônjuge. Não sei se vocês viram a palestra da Lúcia Brasileira, aliás, ela é linda. O papo dela é essa de famílias paralelas, simultâneas. Eu nem assisti, mas sempre foi maravilhosa. Que é o que o Supremo está decidindo agora, de maneira que até esse assunto a gente vai ter que repensar conforme essa decisão do STF. Pois bem, na união estável os impedimentos são os mesmos, com aquele detalhe sobre a pessoa casada que, estando separada de fato, pode, imagina, faltam 4 minutos. Regime de bens. O regime de bens da união estável é o regime de bens do casamento, comunhão parcial. E mais,
já também está inserida a separação obrigatória de bens, também por decisão do Supremo Tribunal Federal. Presunção de paternidade, não está escrito Pater Exerce lá do velho Paulo. Esse velho Paulo não é o Paulo Lobo, o Paulo Lobo é jovem, bonito, elegante. O velho Paulo que eu estou falando é o Paulo de Roma, que inventou essa Pater Exerce, que é injusto, dedúcio, demonstra. Mas o Paulo nosso sabe mais que o velho Paulo lá de Roma, com certeza. Ele é meu irmão, meu amigo, eu acho que ele sabe mais que o outro. É uma opinião minha. Quem não concordar, fique para lá. E o que é que diz a presunção? Está valendo para o meu Estado? Sim. Está na lei? Não, mas está na jurisprudência. Ministro Massami Uieira, adoção por casal homossexual, tranquilamente, pode, não tem problema. Filiação, guarda de filho, poder familiar, tudo igual, não muda nada. Alimentos, igual, não muda nada. Ou quem acha que muda alguma coisa? Quem quiser pode na minha palestra falar, eu quero saber o que é diferente. O Rosa lá do Paraná, por aí, é aquele que me enxerga. Uma vez eu estava com ele lá no Paraná, recentemente, eu perguntei, alguém aqui que vive em união estável acha que a sua situação é diferente das parentas que são casadas? Não, ao contrário, somos absolutamente iguais, olha, é o que eu acho. Locação de imóvel urbano também, no término vai também para a união estável. Ações reais imobiliárias, tem que assinar o companheiro, a companheira. Sucessão hereditária. Tivemos aquele artigo 1790, tenebroso, arcaico, atrasado, irremediavelmente inconstitucional. Eu contei no país toda a história do Najibão, que ocorreu lá no Amazonas, na minha Manacapuru, não tem a ver no Amazonas aqui. Contei tudo quanto foi lugar. Opa, viva o Amazonas! Viva o Amazonas! Então, e finalmente foi declarada a inconstitucionalidade. O ministro deu-me a glória de me citar, juntamente com a minha madrinha santa. Quando eu estou falando isso, eu não estou achando que ela é alguma coisa mais antiga, não, porque ela é tão jovem em mim. Eu casaria com ela ontem, Giselda Ironato. Aí foi declarada inconstitucional a droga desse artigo, graças a Deus. Depois teve o direito real de habitação. O direito real de habitação também, por decisão judicial, entrou para a união estável. Vocês estão anotando tudo que eu estou dizendo? É muita coisa. Extinção. Na extinção tem uma diferençazinha. O casamento tem que se extinguir, como diz a Berenice, formalmente, por ato do Estado, enquanto que na união estável é mais informal essa extinção. Mas o Flávio Cartucho, já ouviu falar desse menino? Sabia, inteligente. Ele com o Zé Simão, nova geração. Ele está passando já de nova geração, mas a gente já pode dizer, não é? O novo CPC, o direito civil, comprem do Flávio, diz tudo. O CPC igualou praticamente união estável e casamento. E para completar, veio o Supremo e declarou a inconstitucionalidade daquele artigo 1790. E sabem o que é que disse o Supremo? Eu gosto quando a gente lê essas coisas que o Supremo diz. O Supremo escreveu o seguinte: no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação do regime sucessório entre cônjuges e companheiros. O quê? Querem que eu leia de novo? No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. É isso que ele disse, é. Sim, mas eu acho que o cônjuge é herdeiro necessário e o companheiro não é. Então, o senhor está descumprindo a decisão do Supremo, porque o Supremo disse que no sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório de cônjuge e companheiro. Fácil, simples. Ou então não é isso que está escrito. Finalmente, alguém aqui que é companheira acha justo que o seu companheiro, por um testamento, afaste você e deixe você a zero na sucessão hereditária? Ou através de doações inoficiosas? Por que o seu caso, companheira, vai ser diferente da sua irmã, da sua mãe, que são casadas? Quando o companheirismo é algo muito mais sólido, a meu ver, e construído com mais dificuldade, amor e compreensão do que o casamento. O casamento é uma solenidade, 2 minutos, e o companheirismo se forma em meses, em anos de vida e de compreensão.
Companheiro é, sim, tem que ser herdeiro necessário. Se não for, essa decisão do Supremo é nada. Eu vou dizer o contrário do que ele falou, tá? Todo o contrário. Aliás, a única coisa que eu vou concordar com ele é quando ele falou que gosta muito dessa decisão do Supremo, e eu também gosto muito, porque ela é que permite que nós estejamos aqui hoje travando esse debate. Se não fosse essa decisão e da forma como ela foi posta, nós não teríamos aqui esse debate. E o que é que o Supremo disse? Está aí, a tese fixada em repercussão geral foi essa. Quer dizer, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios. Mas não para por aí. Ele complementa, e vejam a parte final que o professor Zeno esqueceu de mencionar em relação à tese, quando o Supremo coloca que aplica-se à união estável o regime estabelecido no 1829. Então, essa inconstitucionalidade se refere ao regime do 1829, que trata da concorrência sucessória. Então, sim, tratar quanto à concorrência sucessória, cônjuges e companheiros de forma diversa, é inconstitucional. Então não era possível, como estava no 1790, permitir, por exemplo, a concorrência do companheiro com os colaterais. Sim, é o caso lá que o Zeno sempre conta em suas palestras lá do Nagibão, cujo primo vem e toma 2/3 da herança da companheira sobrevivente. Sim, isso está claro. Foi isso que o Supremo decidiu. Mas não passou daí. Certo? Quando se fala de inconstitucionalidade de tratamento diferenciado, não se quer dizer que todo o regime sucessório do cônjuge vai se aplicar à união estável. Existem disposições que não podem ser aplicadas à união estável. Vários dispositivos do Código, por exemplo, o artigo 1830 e outros, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou falar para vocês apenas 5 argumentos aqui, de forma muito rápida e objetiva, que me convencem que o companheiro não se tornou herdeiro necessário mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal. O primeiro argumento é o argumento das categorias jurídicas. União, estável e casamento continuam sendo categorias diversas. São entidades familiares igualmente tuteladas pelo Estado, mas cuja moldura normativa pode ser diversa. Tratar desigualmente não é tratar menos ou atribuir menos direitos. Não, é tratar desigualmente porque são desiguais. É possível haver um tratamento diferente. Não é um tratamento menor, é um tratamento diferente. O segundo argumento, e esse é o argumento que a gente vai puxar para a hermenêutica. Qual é a natureza jurídica do artigo 1845, que é o artigo que trata dos herdeiros necessários? Que tipo de norma é expressa nesse dispositivo? É uma norma restritiva de direitos. Por quê? Porque restringe a liberdade testamentária. Quem tem herdeiros necessários não pode dispor livremente do seu patrimônio. Então, o 1845 é norma restritiva de direitos. E todo mundo aqui tem certeza que aprendeu no primeiro ano de faculdade que norma restritiva de direito não comporta interpretação extensiva. Portanto, onde se lê cônjuge no 1845, não se pode ler companheiro, porque a norma é restritiva, eu não posso dar interpretação extensiva. Somente a lei pode retirar do artigo 1845 qualquer herdeiro necessário. Somente pela lei o cônjuge descendente ou ascendente pode deixar de ser herdeiro necessário. Portanto, somente a lei pode incluir um novo herdeiro necessário naquele rol. Terceiro argumento, o argumento da lei de introdução ao Código Civil. Na aplicação da lei, o juiz tem que atender aos fins sociais, aquelas exigências do bem comum. De modo que entre duas interpretações possíveis, e aqui nós estamos tratando disso, ninguém vai negar que é possível dar duas interpretações, ou é ou não é. Entre duas interpretações possíveis, deve-se sempre preferir aquela que melhor atender às exigências do bem comum. E aí eu pergunto, os senhores acham que considerar cônjuge e companheiro herdeiros necessários atende às exigências do bem comum? Os senhores acham que esse privilégio atribuído, eu já estendo aqui até o cônjuge, tem adesão social hoje? As pessoas estão felizes com essa restrição às suas liberdades de testar? Não é isso que a gente tem visto. Num cenário onde
brasileiras, as famílias conjugais, são pessoas que têm um passado conjugal e um passado parental, que são famílias reconstituídas, que estão nos segundos e terceiros relacionamentos. Essas pessoas não querem que os seus companheiros, seus cônjuges, venham no futuro a concorrer na sucessão com seus filhos. Nós recebemos, doutor Paulo, nos nossos escritórios, esse tipo de consulta todo dia. Doutor, eu quero reconstituir a minha vida. Qual é o melhor sistema para que nossos filhos, os meus e os dela, fiquem tranquilos que nenhum de nós buscará concorrer com o patrimônio do outro? E nós não temos resposta. Não, nós temos resposta. Na união estável, pode constituir união estável, faça um testamento que o seu companheiro não é herdeiro necessário. Então, esta interpretação, penso eu, é que atende às exigências do bem comum. Porque o contrário, entender o companheiro como herdeiro necessário, simplesmente é colocar um óbice à reconstrução das famílias. Conheço vários casos de casais que deixam de formalizar ou de aprofundar e fortalecer os seus vínculos conjugais por medo dessa questão, porque não querem que seus bens passados, particulares, que seriam dos seus filhos, que foram construídos em relacionamentos anteriores, venham ser destinados àquele seu companheiro. Mas isso não é tratar mal, desfazer o companheiro, destratar o companheiro, não. Mas é uma escolha patrimonial, é exercício da liberdade patrimonial no âmbito das relações de família. Então, é considerar o companheiro herdeiro necessário, portanto, desestimula a reconstituição das famílias. E por isso, a meu ver, não atende às exigências do bem comum. Quarto argumento, é um argumento que a gente vai buscar lá no controle de constitucionalidade. Os erros tem obra clássica sobre esse tema, a presunção de constitucionalidade, na interpretação de qualquer disposição legal. Nós temos sempre que partir da hipótese, da premissa, de que toda lei é presumivelmente inconstitucional, até que o Supremo venha e declare, e decrete a inconstitucionalidade. Antes disso, a presunção não pode ser contra a lei, tem que ser a favor da lei. E o Supremo Tribunal Federal não se manifestou em momento algum sobre a aplicação do 1845 à União Estável. E mais do que isso, quando provocado nos embargos de declaração opostos pelo próprio IBDFAN, o Supremo foi provocado a se manifestar. E ele ratificou, reiterou e confirmou: não falei nada sobre o 1845, não há omissão a sanar, porque nada me foi perguntado sobre o 1845, portanto eu nada disse. Ora, se o Supremo nada disse, e ele disse que nada disse, por que eu vou presumir a inconstitucionalidade do 1845? Não há como. O 1845 continua lá até que o Supremo Tribunal Federal venha afastá-lo. Os que defendem que é inconstitucional não incluir um companheiro ali, que continuem, que promovam junto ao Supremo as medidas necessárias para que o Supremo afaste, como guardião da Constituição, ele pode fazer isso, afasta o 1845. Então, o quarto argumento é pela presunção de constitucionalidade, e eu não vejo como me contrapor a essa presunção. E o último argumento, para aqueles que acham que o Supremo talvez tivesse querido equiparar, não faz sentido não equiparar, não considerar herdeiro necessário, eu trago um último argumento, que é um trecho do acórdão, nos votos que integram o acórdão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse recurso extraordinário, 878-694. Apenas um dos ministros se manifestou sobre a questão do companheiro como herdeiro necessário. E esse ministro foi o ministro Edson Fachin, nosso companheiro aqui de IBDFAN, talvez da Suprema Corte, quem mais entenda de direito de família. O único a se manifestar. E quando fez, disse no seu voto, consta lá, por favor, leiam os votos do acórdão. Leia o voto do ministro Fachin. Todo mundo aqui só lê o voto do ministro Barroso. Por que não lê o voto do ministro Fachin? Os votos integram o acórdão. O ministro Fachin afirma com todas as letras. Daí o trecho, um dos trechos do voto dele, que a
na sucessão à liberdade patrimonial dos conviventes permanece exatamente pela possibilidade do companheiro testar a favor de outra pessoa e afastar o outro da sucessão. É o mínimo de liberdade que sobrou na união estável. É o mínimo de distinção. Tá aí, professor Zeno. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui participando mais uma vez no Congresso do PDFAM. Ainda mais ao lado de Mário Delgado e Zeno Veloso. Mário e eu temos uma história muito bonita no direito de família e na época da promulgação do Código Civil Brasileiro de 2002, eu fui um ferrenho opositor ao Código de 2002. E dentro do mais elevado nível possível, eu tive um defensor, fui um dos redatores, o meu querido amigo e colega Mário Delgado. Mas em alto nível nós discutimos e até hoje continuamos a discussão. Mas o que nós temos hoje, eu virei o voto de Minerva. Eu estou no tribunal na qual o relator votou a favor, o primeiro vogal contra e o terceiro vogal está aqui agora para decidir entre Zeno Veloso e Mário Delgado. Senhores, é muito fácil decidir isso. O direito de família é o mais humano de todos os direitos. Eu sempre afirmei isso. Não se subjuga a regras. Cada minuto que nós passamos na nossa vida brota um novo direito que modifica o direito de família. Senhores, década de 60, nós não tínhamos o divórcio vincular. Nós tínhamos o desquite. E nós, advogados, criávamos o quê? As fórmulas mágicas para fazer um novo casamento. Divórciozinho, e usei muitos colegas do doutor Zeno, habilitados, notários, que eu redigia um contrato de casamento e o casamento, os dois chamavam tabelião, tabelião fazia aquela solenidade e tal, e eram casados. E até que a Corregedoria do Rio de Janeiro resolveu criar um problema e vedou. Nós mudamos o nome. Passamos a criar uma constituição de sociedade sem fins lucrativos, proibindo a inserção de novos sócios. E assim nós criamos o que na década de 60? Súmula 380. Ora, senhor, quem não legisla é o legislativo. Não legisla. Até hoje não legisla. Está lá a parte de carga. Quando hoje fere algum princípio de fundamentalista, de religião, que eles estão hoje, a maioria lá no Congresso, eles sentam em cima, pedem vista e sentam em cima, não decidem, não resolvem. Quem está legislando hoje? Suprema Corte, que já legislava na década de 60, quando criou a súmula 380. Senhores, nós estamos diante de dois princípios do direito. Um rezado pelo artigo 4º do Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que diz, de 1942, que diz, quando a lei for omissa, o juiz aplicará analogia, os costumes e princípios gerais do direito. E a Constituição Federal nossa, que rege o princípio da isonomia. Olha, nós temos dois institutos, isonomia e o princípio da analogia. Senhores, qual é a essência do casamento? Qual é a essência da união estável?
eles colidem, eles divergem. Nós estamos aqui para discutir virgulinha de norma, virgulinha de entendimento, ou estamos aqui como a própria nossa vice-presidente Maria Berenice afirmou ontem, afirma sempre. Acima de tudo está o afeto. Qual é a diferença do afeto no casamento e na união do Estado? Tem diferença? Não tem. Nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar esse princípio. Ora, a Suprema Corte trata da inconstitucionalidade do artigo 1790. Não podemos discriminar. Aliás, foi a própria Suprema Corte que, interpretando a Constituição Federal, estabeleceu que não existe distinção entre o homem e a mulher. E por isso, pessoas do mesmo sexo poderiam se unir afetivamente. Senhores, nós não temos legislado o casamento homoafetivo, por causa da inércia desse poder legislativo que nós temos no país. Mas nós temos a jurisprudência contínua da súmula 380, como temos hoje o Supremo Tribunal Federal aceitando, admitido, e o Conselho Nacional de Justiça aderindo também à Corte Suprema, e estamos vendo hoje casamento sendo realizado em circunscrições civis sem qualquer discriminação. Por que que nós vamos hoje discriminar o companheiro, o convivente, e o marido, ou o esposo, a esposa? Isso não existe. O fundamento é o amor, é a união, é a vontade, das partes em constituir a família, senhores. O artigo 1845, que o artigo 1845 do Código Civil, é claro, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Qual é a diferença de cônjuge para companheiro, convivente? O amor não é o mesmo? Os filhos não serão criados da mesma forma, feitos da mesma forma? Senhor, não tem diferença. A única diferença é a pompa. A pompa, sim, o casamento é um ato jurídico solene, ato solenidade. Você pode suprir isso também na União Estável, chama também e manda ele ler em voz alta, de porta aberta, casamento também, porta aberta, e manda ele ler o pacto de união estável, com as mesmas regras do casamento, só que eles podem crescer um pouquinho, aumentar um pouquinho, dizer, olha, eu quero morar na minha casa, você mora na sua, mas nós estamos vivendo juntos, somos conviventes, vamos exteriorizar. O casamento é um contrato de adesão. Você tem de aderir ao que o Estado pré-estabelece. A União Estado que é justiça. Você pode estabelecer outras regras na própria União Estado. Ora, até o aspecto sucessório hoje, você pode pré-estabelecer o contrato pré-nupcial de casamento e na própria União Estado, dizendo os dois, nós vamos nos casar pelo regime da separação de bens, volitiva, e eu não quero ser seu herdeiro, nem ela quer ser minha herdeira. Consequentemente, eu faço isso no casamento e faço no meu Estado. Onde está a diferença, senhor? Eu vou me qualificar hoje num contrato, o senhor o que é? Eu sou convivente. Ele vai colocar convivente. E eu vou ser discriminado, e eu sou, o que é convivente? Nada, está na lei. Está na Constituição, está no mesmo capítulo, no mesmo artigo da Constituição 226, que trata dos dois. Ora, se a Constituição trata dos dois, ela não discrimina. E não discriminando, os dois são iguais, são dois institutos idênticos. Senhores, na doutrina brasileira, faço questão de citar, nós temos Paulo de Carvalho, temos Zé Simão,
temos Ana Luísa Levar, temos o Rolfo Magalhães, que adotam, aceitam a mesma tese de Zeno Veloso, de Paulo Luiz e Silva Filho. São doutrinadores do ensino. Senhores, a lei é clara, E a jurisprudência clarificou ainda mais com essa última decisão do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, nós temos que apoiar e defender a isonomia e temos de praticar o que a analogia. E assim, vocês, sociedade e o povo brasileiro vão ficar harmônicos, com muito amor, com muito afeto, nessa família protegida pela Constituição. Pelo Código Civil. Obrigado.